Olá, tá começando mais um episódio da série O Mundo para Mulheres em Israel. Se você ainda não sabe o que é o Mundo para Mulheres, eu vou te explicar. Eu tô viajando sozinha por alguns países para entender como é para uma mulher viver e viajar por esses lugares. E por que eu tô em Israel dessa vez? Porque a maioria das pessoas, quando pensa nesse país, pensa no quê? Pensa em guerra, em conflitos religiosos, em bombas. Mas será que é assim mesmo? Será que tudo que a gente ouve é real ou é estereótipo? Vamos descobrir juntas? Jerusalém é a cidade mais visitada de Israel, onde pessoas do mundo todo e de diferentes religiões vêm visitá-la porque ela faz tanto parte da história da religião judaica quanto da católica evangélica. Portanto, é a cidade mais religiosa do país e também a mais intelectual e universitária. E para ajudar na minha descoberta durante essa viagem, eu vou ter a ajuda de uma guia local, a Dina. Eu vou dar uma voltinha agora pela cidade antiga de Jerusalém, até chegar lá no Muro das Lamentações, pra gente conhecer um pouco desse lugar que é um marco aqui em Israel. O muro, ele é um lugar sagrado e ele foi a única coisa que restou do Templo de Herodes. Então a gente vai entrar agora, dar uma olhadinha. Tem um fato curioso que é o lugar dos homens é separado das mulheres, porque na reza se separa, né? Os homens rezam separados das mulheres. Aqui tem o lado dos homens, ó, a gente consegue ver. E ele tem uma sinagoga lá no canto, tá? E lá do outro lado é o das mulheres, que é um lado bem menor. Eu vou entrar lá para mostrar para vocês. As mulheres no judaísmo não são obrigadas a rezar, então essa é a razão que no muro dizem que essa é a razão porque no muro a parte das mulheres é menor do que a dos homens. Na verdade é que as mulheres sim querem rezar, isso ninguém obriga, mas elas querem rezar, mas tem lugar para rezar, mas é menor do que o dos homens. O que você pode fazer? Ó, aqui é cheio de livros para rezar, para fazer as orações. Aqui a gente vê a Torá, que é a Bíblia na religião judaica, né? Aqui é comum que quando você faz a sua reza, você saia de costas para não ficar de costas para o Muro das Lamentações. Não dá para ir para Israel e ignorar a história do Holocausto, que foi o genocídio ou assassinato em massa de cerca de 6 milhões de judeus durante a Segunda Guerra Mundial. É comum você encontrar alguém em Israel com uma história para contar a respeito disso. Em maio de 44, levaram a minha mãe e toda a sua família a Auschwitz. Depois levaram eles da casa deles, foram levados a um gueto perto daí e ficaram lá 3 semanas e aí foram levados a Auschwitz. E naquele mesmo dia, minha mãe tinha então 20 anos, tá? Tinha uma irmã com 18 e 18, 17 mais ou menos, e 5 irmãos mais jovens. No mesmo dia, na hora que chegaram lá, foi uma viagem bem comprida, de uns 5 dias eu acho, porque da Hungria até Polônia. E quando chegaram, foram levados logo meus avós e 5 irmãos mais jovens, entre eles gêmeos de 9 anos e uma menina de 5 e tudo. Foram levados à câmara de gás e foram assassinados lá no mesmo dia. Minha mãe ficou sozinha com uma irmã, tá? E elas conseguiram sobreviver aquele ano, um ano juntas.
Em Auschwitz se separaram no caminho, minha tia fez a Marcha da Morte, conseguiu sobreviver. Minha mãe ficou doente de tifus, mas ela também conseguiu. Meu pai perdeu toda a família dele. Agora falando de toda, estou dizendo toda, porque meu pai já estava casado e tinha um filho de 3 anos. Assim, meu pai ficou sozinho no mundo. Eu tô aqui no Museu do Holocausto, em Jerusalém. Infelizmente não dá pra filmar dentro do museu, não pode filmar dentro do museu, mas eu acabei de fazer uma visita guiada incrível com a Cecília, que é uma guia de turismo mulher daqui, né? E eu queria destacar muito algumas mulheres que foram importantes no período do Holocausto. A Rosa Robota trabalhava num depósito dos nazistas e contrabandeava pólvora para os judeus, que juntaram toda aquela pólvora, armaram uma revolta e destruíram uma câmara de gás, parando com o extermínio por um tempo. Por isso ela foi morta na frente de todos no campo. Irena Sendler foi outra mulher importante por ter ajudado mais de 2.000 crianças judias a escaparem do regime nazista, porque conseguiu que várias famílias escondessem os filhos de judeus em suas próprias casas. E tem também uma brasileira, a única reconhecida pelo governo de Israel como justa entre as nações. Aracide Carvalho Guimarães Rosa trabalhava no consulado brasileiro que proibia a entrada de judeus no país. Mas sabe o que ela fazia? Deixava de colocar o J nos pedidos de vistos que identificavam quem eram judeus. Assim, os judeus conseguiam entrar no Brasil ilegalmente e se livravam da morte e da prisão. Eu estava em Jerusalém bem durante o Shabat, que é o fim de semana dos judeus. E ele é um pouco diferente do nosso, porque ele começa no pôr do sol de sexta e vai até o pôr do sol de sábado. No domingo eles trabalham normalmente, é como se fosse segunda-feira pra gente. E aí é muito interessante, porque na sexta à tarde você já começa a ver uma movimentação das pessoas, os judeus indo para sinagogas, rezar, uma organização toda. E também porque a partir do pôr do sol da sexta, tudo vai fechar, absolutamente tudo vai fechar. E aí você anda pela cidade de Jerusalém, assim, ela tá toda vazia, tudo fechado, é muito interessante de ver, assim. Do ponto de vista turístico, talvez não seja uma boa você estar lá durante o Shabat, porque não vai ter o que você fazer, assim, né? Você vai ter um dia um pouco parado. Mas pra mim foi super especial, foi uma exceção, porque eu fui convidada por um grupo de amigos a fazer o jantar de Shabat junto com eles na sexta-feira. Então fui lá, a gente jantou junto, eles me contaram o que era o Shabat, o que eles faziam toda sexta e tal. Infelizmente não tenho foto, não tenho vídeo nem nada desse momento, porque uma das regras do Shabat é que não pode usar celular, não pode gravar nem nada, né? E aí isso só ficou na memória, mas foi um dos momentos mais especiais que eu já tive, assim, de viagem, e dessa viagem para Israel, com certeza foi o meu highlight. Ai, gente, foi tão sensacional a minha noite do Shabat, foi demais. Cara, eu tava esperando tipo uma família, né, uma senhora e tal. Não, galera toda de uns 30 anos, um grupo de amigos, todos solteiros de 30 anos, fazendo Shabat. E eu lá, e eles me contando tudo sobre isso, assim. E foi muito bom, assim, porque quando eu viajo pra esses lugares, eu também tento sempre conhecer pessoas que... Como é que seria a Amanda em Israel? Como é que seria a Amanda no Líbano, na Jordânia? Como é que seria a Amanda em Montreal? Sabe assim, eu sempre tento, né? E aí essa galera, tipo assim, como é que seria a Amanda em Israel, talvez, judia, entendeu? Foi muito legal, cara. E trocamos umas ideias, foi muito bom, assim, comida ótima. E, putz, uma experiência única, gente, única. Só que essa vai ficar guardada só na minha memória. Não vou poder compartilhar com vocês, porque sem celular, sem foto, não pode mesmo. Nem pedir, já fui sabendo que não podia, nem pedi, nem me atrevi.
E foi incrível, muito dessas experiências pra vida, assim, muito legal. No dia de Shabbat não se pode trabalhar, não se pode usar carro ou viajar de carro, não se pode assistir televisão, usar computadora, cozinhar, quer dizer, acender fogo. Assistir televisão. Não se pode, não. Transar. Pode. Pode transar? Pode. As pessoas elas ficam um pouco curiosas para entender se os judeus eles podem ser ultra-religiosos também, esse tipo de coisa. E eu acho que, como em toda religião, existem vários níveis, né, de religiosidade, né, do que você pratica, né? E para os judeus também, existem aqueles que são ultra-ortodoxos, né, que são super rígidos e tal. Alguns bairros de Jerusalém, por exemplo, não é bom nem você aparecer. Se você não é religioso, você pode ser xingado, podem jogar pedra, alguma coisa assim. E, por outro lado, existem aqueles que são judeus, mas não são praticantes. Então, é como em toda religião, os mais fanáticos e aqueles que dizem que são, mas não praticam, às vezes não fazem nem o Shabat, sabe? Então, não tem muita diferença para outras religiões, eu acho. Eu achei isso aqui muito legal em Jerusalém. Tá vendo esses números na casa? Essa casa, ela é uma casa histórica de Jerusalém, essa e outras casas que tem também essa questão dos números, que é como se fosse um patrimônio histórico daqui. E aí elas tiveram que ser destruídas por alguma razão, seja para construir uma rua em volta ou para um prédio do lado, alguma coisa assim. Só que como elas são históricas, tem que remontá-las. E aí para remontar eles colocam os números para conseguir montar esse quebra-cabeça depois, entendeu? Na ordem, organizadinho. Muito legal, né? Jerusalém acho que foi minha cidade preferida dessa viagem para Israel, assim, foi o que eu mais gostei de conhecer, o que é um pouco atípico para quem não é religioso, né, porque geralmente Jerusalém ela é preferida pelos religiosos, ela está num circuito religioso, né, vai quem quer fazer uma peregrinação, quer conhecer os lugares por onde Jesus passou, ou então, né, do ponto de vista dos judeus ou dos evangélicos, né. Mas para mim, ela carrega uma bagagem histórica tão grande que eu achei aquilo muito interessante, assim, sabe? E cultural também, né? Porque o judaísmo, ele não é só religião, ele também é cultura, né? A cultura judaica. Então, em Jerusalém, você pode ver isso muito bem. Tel Aviv também é sensacional, mas Tel Aviv é mais descolada, mais jovem, mais aberta, e enfim, sabe? Mas Jerusalém é uma cidade interessantíssima. Por mais que tenha uma guerra aqui, a gente continua a nossa rotina normal. A gente ouve as sirenes, a gente vai para os abrigos, a gente espera 10 minutos lá até que essa sirene pare e depois a gente volta a trabalhar. Do you have Tinder here?